Bem, então gravando de agora em diante, a última aula nossa, a gente falou da mudança de base, né? E discutimos esses exercícios aqui, esses exemplos. Então, hoje vamos completar o nosso conteúdo falando um pouco sobre o gráfico dessas funções. Então, o gráfico de uma função logarítmica, ele é assim, ele sobe da esquerda para a direita quando você tem o a, né? O a da base, que a gente está pensando numa função logarítmica definida assim, né? A gente está olhando para f de x, como está escrito aqui, ó. F de x igual ao log de x na base a. E aí a gente tem que o a ele tem que ser maior do que 1. Quando ele for maior do que 1, você vai ter o logaritmo assim, tá? Você tem a função, ela vai ter um gráfico assim. A hora vai ser mais curvo, né? Pode ser que seja mais curvo, a hora vai ser mais aberto um pouquinho, mas o formato do gráfico de um logaritmo é esse. E a característica interessante desse gráfico é que se você pegar a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, eu não vou conseguir colocar exatamente em cima por aqui, a reta que divide os quadrantes ímpares exatamente ao meio, você tem que o gráfico da função logarítmica, ele é exatamente simétrico, né? Ele está aqui, ele é simétrico ao gráfico da função exponencial. Ou seja, se você pegar um papel e dobrar exatamente aqui nessa linha, essa parte aqui da exponencial vai cair exatamente em cima do gráfico da logarítmica. Isso acontece porque a função logarítmica e a função exponencial são funções inversas. Ou seja, se você aplicar a função logarítmica, se você fizer f, né, bola g, essa daqui for a função logarítmica e essa for exponencial, ou vice-versa, quando você fizer isso, vai dar como resposta a função identidade, tá? Elas são funções inversas. Ou em outras palavras, se você tem um conjunto, aqui está o x, e você aplica o logaritmo de x, você vai ter um número aqui, o logaritmo de x numa determinada base a. Se você aplicar a exponencial aqui de volta, né, esse movimento, digamos que foi o do logaritmo, vamos dizer assim, deu como resposta y, quando você aplicar o logaritmo de x na base a. E se você fizer a exponencial, ou seja, se você fizer, vou chamar só de, aqui você tem a elevado a um certo logaritmo, vai ser igual a x, né? Se você tiver aqui, sei lá como é que eu chamo aqui, vou chamar de z. Se você tem aqui a elevado a z, né, se você calcula a elevado a z, então você vai ter de volta o x. Então, se você olha a exponencial com a mesma base que a do logaritmo, então, aí nesse caso o y, né? Vou usar o próprio y, vou dizer que isso aqui é y, pronto. Não precisava da letra z não, podia ter usado o y mesmo. Então, a elevado a y vai trazer de volta do y para o x. Então, logaritmo de a na base, logaritmo na base a aplicado em x dá y. A exponencial aplicada em y dá como resposta o x, tá? Então elas são funções inversas. Se o logaritmo leva o x no y, a exponencial leva o y no x de volta. Ok. Aí ele aqui está simplesmente indicando quais são as funções que ele usou, né, para o gráfico. Aqui ele usou na base 2, né, e ele está comparando aqui logaritmo na base 2 com exponencial na base 2, tá? O gráfico do logaritmo e o gráfico da exponencial. Como eu disse a vocês, geralmente a gente usa a base 2 porque se você usar 3 já fica grande as contas, se você usa maior que isso, aí fica ainda maior. Então, geralmente na hora que a gente vai dar um exemplo, a gente usa a base 2 porque é um número pequenininho, né? Um número inteiro mais próximo de 1 que a gente encontra. Bem, então o gráfico é isso. Bateu o olho e encontrou um gráfico assim, você sabe que está falando do gráfico de uma função logarítmica. É interessante, e isso vai ser discutido quando você estiver estudando cálculo, por exemplo, ele vai falar coisas desse tipo. O pessoal do cálculo vai dizer assim: se o x cresce, ou seja, enquanto o x está indo para mais infinito,
enquanto o x estiver indo para mais infinito, você tem que o y, ele vai crescendo, né? Ele vai subindo aqui. Então o y também está indo para mais infinito. Só que ele sobe lentamente, né? Você vê que é uma função que vai subir para o mais infinito, mas vai subir devagar. É exatamente o contrário do que acontece com a função exponencial, né? A função exponencial ela sobe muito, né? Abruptamente, assim. Ela sobe muito. Mas ambas as funções serão usadas muito para estudar crescimento das coisas, tá? Então essa é uma característica da função logarítmica e vai ser útil para estudar a ideia de limites, quando vocês estiverem estudando o cálculo 1. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela. Não tem mais tela para mudar. Aqui acaba a minha parte de exposição de logaritmos, então deixa eu falar aqui do próximo tema dele aqui, o tema que eu pulei. O tema que eu pulei foi o que eu chamei de outras funções. Deixa eu dar uma diminuídazinha, ficou muito grande aqui. Outras funções. É que quando vocês estão estudando lá no ensino médio, não dá para falar de funções diversas, muitas das funções, porque a técnica matemática que vocês dominam lá não daria para vocês estudar certos detalhes. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que lá no ensino básico ninguém chega para vocês e fala, por exemplo, de um polinômio, né, p de x, que tenha um expoente 5, por exemplo, né, x à quinta mais 4x à quarta menos 3x à terceira mais x ao quadrado menos 1, por exemplo. Como é o gráfico de um negócio desse, né? Se eu olho isso como uma função, como é o gráfico? Ninguém discute isso lá no ensino básico. Por quê? Porque a gente lá não consegue desenvolver matemática o suficiente para estudar um gráfico de um polinômio desse. E vocês vão ter essa matemática, vocês vão conhecer essa matemática na hora que vocês estiverem estudando o cálculo 1. Começa pelo cálculo 1. Aí você vai entender como é que você consegue ter uma ideia de como é o gráfico de um polinômio de um grau maior do que 2. Lá no ensino básico, o máximo que o cara faz é falar de parábola, né? Com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Aí essa daqui, por exemplo, é uma função que é estudada no ensino básico. Por quê? Porque o cara só chega até o x ao cubo. Ele não continua pensando no gráfico, por exemplo, num 2x² mais x menos 5, por exemplo. Ele não acrescenta. Ele só estuda até essa daqui, x ao cubo, porque essa dá para você ter uma noção do gráfico facilmente. Você simplesmente, se você só tem x ao cubo, você faz uma tabelinha e descobre que o gráfico dessa função, né, foi o que ele fez aqui, ó. Faço eu uma tabelinha e descubro que o gráfico dessa função, deixa eu puxar um pouco aqui, e descubro que o gráfico dessa função tem esse jeitão aqui, ó. Menos 2, 8, ele pegou menos 2, já deu menos 8, né? Então ele marca o ponto menos 2, menos 8, nem deu no gráfico, ó. O 2 vai lá em cima, no 8. Aí você tem, quando você pega o 1, aí o 1 à terceira, é isso? F de x igual a x ao cubo. Então 1 à terceira vai dar o próprio 1. Então quando você marcar aqui, parece que esse gráfico, aqui está 1, aqui está 1, né? Então 1 é aqui, né? Isso. 1, 1. Aí você tem que, o ponto é aqui, ó. Aí você pega o 2, 2 à terceira já daria o 8, aí ficou longe demais. Mas 1,5, aí dá esse ponto daqui. Bem, o formato do gráfico é esse. Ele faz isso. Quando você estiver estudando no cálculo 1, o que vai ser comentado aqui? Vai ser dito, por exemplo, que se você pega o x e manda para mais infinito, você vai ter que o y, né, o y também estará indo para mais infinito. Isso vai ser discutido no cálculo 1 bastante. Se você pega o x e manda para a esquerda, o x vai para menos infinito, aí você vai ter que o y também estará indo para baixo, ou seja, estará indo para menos infinito. Esse tipo de estudo pode ser discutido, né? Alguém pode comentar isso quando estiver falando do cálculo 1. Então já estejam atentos
quando o professor falar nessa história do x ir para um lado, y ir para o outro, né, ir para mais infinito, para menos infinito. Uma aula que a gente passou algumas aulas atrás, eu falei sobre a assíntota, né? Quando você tem uma assíntota horizontal, quando a função ela chega tão perto daquela reta quanto possível, mas não toca nunca nessa reta. Então são coisas que você vai ouvir o professor do cálculo 1 falar e dos outros cálculos também mais à frente. Então essa é a primeira função que não é das que a gente estudou até agora, que é o nosso livrinho destaca. Aí aqui, a função recíproca, a famosa função recíproca é essa. Então no cálculo 1, em algum momento, o professor pode falar para você também a respeito dessa função, a função 1 sobre x. Características interessantes é que o zero, ele não pertence ao domínio dessa função, tá certo? Ou seja, ela não pode ser calculada em zero. Eu não tenho como calcular 1 dividido por zero. E aí quando você faz uma tabelinha e faz um gráfico, você descobre que o gráfico dessa função é assim, ó. Você vê que não existe a possibilidade de você pegar x igual a zero. Se você pegar x igual a zero e você for para cima, não tem gráfico tocando o eixo y na parte de cima. E se você pegar x igual a zero e for para baixo, também não toca, o gráfico não toca o eixo y, tá? Ou seja, o gráfico dessa função, ele é assim. E aí o que vai ser comentado lá no cálculo 1? Se o professor for falar de limites, por exemplo, né, vai falar de limites, então ele vai usar uma linguagem mais ou menos assim. Suponha, né, que nós estamos... eu já disse aqui, ó. Suponha que nós estamos... eu vou apagar para a gente refazer pensando aqui. Suponha que nós estamos pensando no x e para o mais infinito. Então o que está acontecendo? Ó? Se o x está crescendo, quando eu pego o x aqui, por exemplo, o y vai estar aqui assim, né? O y vai estar aqui. Quando eu pegar o x mais na frente, olha onde vai estar o y. Um pouco abaixo, né? Vai estar mais abaixo. E se eu pegar o y, o x ainda mais para frente, aí vai ficar mais apertadinho ainda. Ou seja, os pontos vão descendo. Então, quando o x está indo para mais infinito, o y está indo para zero. O x está indo para mais infinito, o y está indo para zero. Aí aqui, se você pegar o contrário, se você pegar o x agora vindo para zero, o x vindo para zero, se aproximando do zero. Então quando eu pego o x, por exemplo, aqui, onde está o y? O y está aqui. Quando eu pego o x aqui, onde vai estar o y? Vai estar mais em cima. Quando eu pego o y ainda mais perto do zero, onde vai estar o x, né? Ainda mais perto do zero, onde vai estar o y? Vai estar lá em cima. Então, quanto mais perto do zero o x ficar, mais o y cresce. Então, a gente diz que se o limite do x, ou melhor, da f de x, né? O limite da f de x, quando o x tende a zero, aí a gente bota um sinal de mais aqui, porque está vindo para zero aqui pelo lado direito, por valores maiores do que x. Então está indo para zero, maiores do que zero, né? Está indo para zero por valores maiores do que zero. Então quando o limite de f de x, quando x está indo para zero, para valores maiores do que zero, esse limite é o infinito, é o mais infinito. Então essa não é uma linguagem que eu vou cobrar a vocês em prova, mas eu preciso dizer isso a vocês para quando vocês começarem o cálculo 1, começarem com conforto. Porque quando o professor falar essas coisas, vocês já viram uma vez. E aí demoram menos tempo para entender. Tá? Então, do mesmo jeito, eu posso pensar que o x está indo para zero. Está indo para zero, só que não pelo lado direito. Ele está indo para zero, por aqui ele está indo pelo lado direito. O cara bota um sinalzinho de mais em cima. Quando está indo pelo lado esquerdo, bota um sinalzinho de menos. O que acontece quando está indo pelo lado esquerdo? Ó? Quando eu pego o x aqui, onde é que está o y? O y está aqui. Ó. Quando eu pego o x aqui, onde está o y? Está mais para cá. Então, quando eu pegar o x cada vez mais perto do zero, onde estará o y? Está vindo para baixo. Então, se eu pego o x muito perto do zero, o y vai estar cada vez mais embaixo. Então, eu digo que se o x está se aproximando do zero pela esquerda, né? Deixa
Deixa eu tirar esse se daqui que eu não completei a frase. Se o x está se aproximando do zero pela esquerda, então o limite da f de x quando o x vai para zero pela esquerda vai ser igual a menos infinito, certo? Ou se você quiser usar a linguagem de implica, né? X ir para zero pela esquerda implica que f de x vai para menos infinito. Então vamos usar essa linguagem lá no curso de cálculo 1 ou vamos usar essa linguagem. Mas o que importa é que vocês entendam, né? Se eu vou pela direita, os valores do y sobem. Se eu vou pela esquerda, os valores do y descem, tá? Conseguem compreender essa linguagem? Porque isso vai ser usado lá no cálculo 1, não vou cobrar nessa disciplina, mas vai ser útil para vocês depois, tá? Então amadureçam essa linguagem, tentem entendê-la. E ainda por fim, o cara pode falar, por exemplo, o x indo para cá, né, para o menos infinito. O que acontece com o x? Ou com o y? Quando o x vai para menos infinito, o que acontece? Deixa eu apagar que está sujo aqui, né? Então, se eu pego o x e mando para menos infinito, então vamos lá. Se eu pegar um x aqui, onde vai dar o y? Vai ser aqui assim. Aí, se eu pego o x mais para cá, né? Estou indo mais para a esquerda, o valor do y vai subindo. Aí, eu pego um x ainda mais para cá, o valor do y é ainda mais próximo aqui do zero. Então, se o x tende para o menos infinito, então o y ou f de x, que é a mesma coisa, vai tender para zero. Olha, note que ele vai tender para zero por baixo, né, por números negativos. Então eu posso dizer que ele vai para zero por números negativos. Eu boto um sinal de menos aqui. Já quando você pega o x, eu já falei, mas vou repetir aqui, e vai para mais infinito, aí você diria assim: se o x vai para mais infinito, então o que acontece com o y? Você vai aproximando, vai botando o x para lá, o y vai descendo, vai ficando cada vez mais perto do zero, só que ele vai para zero por valores maiores do que zero. Então ele vai para zero pela direita, né? Ou por cima nesse caso, para zero por baixo, e aqui para mais infinito e para menos infinito. Essas coisas serão estudadas dessa maneira no cálculo 1, tá? E essa função pode aparecer lá, e o professor, quando lidar com isso, ele vai achar que você conhece bem essa função. Por isso que eu estou revisando ela aí e já dando a linguagem de cálculo, que é o que importa depois, quando vocês estiverem estudando isso. Essas funções serão estudadas na linguagem de cálculo. Ok. Deixa eu ver mais o que temos para falar sobre funções. Essa função maior inteiro, ela é usada como exemplo de algumas coisas no cálculo 1 também. Então, geralmente a gente não vê essa função no ensino básico, então eu coloquei aqui para a gente ver essa função, porque quando falarem nela, vocês já estarão espertos, tá? Então, a função maior inteiro, ela por definição, ela é o seguinte. Aqui, ó. Aqui ele te diz o que é a função maior inteiro. Ela é uma função f de r em r que recebe esse nome de máximo inteiro, o maior inteiro, tanto faz, quando associa a cada valor de x pertencendo a r o elemento representado assim. E o que é esse elemento? Esse elemento, ele é o maior inteiro que não supera x. Então, por exemplo, se eu for calcular f de 3,9, então qual é o maior inteiro menor ou igual que 3,9? Aí pensa aí, você olha para a reta, né? Aqui vai estar o 3, aqui vai estar o 4. 3 e 4. O 3,9 é o cara que está por aqui, pertinho do 4, né? 3,9. Então, qual é o maior inteiro que não supera 3,9? Ou seja, que não é maior do que 3,9? Bem, não é o 4. Porque o 4 ele é maior do que o 3,9. Aí você volta para cá e encontra o número 3.
O número 3 é um número inteiro, né? Entre o 3,9 e o 3 não tem nenhum inteiro por aqui. O primeiro inteiro que você tem quando você sai voltando é o 3. Então ele é o maior inteiro que é menor do que 3,9. Portanto, o f de 3,9, que a gente representa assim, faz um colchetezinho com duas linhas, de um lado e do outro, geralmente é assim que o pessoal faz, ficar bonitinho. O colchete de 3,9, ele é 3. Essa é a resposta dele. É o maior inteiro que é menor ou igual que o 3,9. Qual é o maior inteiro menor ou igual que menos 0,7? Aí vai lá, faz um desenho para pensar, é o que eu aconselho a vocês. Aí pensa aqui está o número 0. E aqui está o número menos 1. Aí você marca o menos 0,7. Bem, a metade é mais ou menos aqui, o menos 0,7 está por aqui. Menos 0,7. Ora, a resposta é 0? Não, porque o 0 é um inteiro que é maior do que esse cara. Eu quero um inteiro que é menor do que ele. Então é o seguinte inteiro que eu encontro aqui, é o próximo. Que nesse caso é o menos 1. Então o menos 1 é o maior inteiro que é menor do que o menos 0,7. Certo? Então a resposta é essa aqui. Ele está usando um colchete comum, né? Mas geralmente os autores usam um colchete assim, cheio de detalhes. E aqui, qual é o menor inteiro que é menor ou igual, né? Porque tem que dizer isso. X, o elemento aqui é o maior inteiro que não supera x, tá? Então, olha para o 4. Aí vou olhar para o 4, né? Vou marcar o 4. Aí quando eu marco o 4, aí o que eu noto? Ora, o 4 já é inteiro. E o 4 não supera o 4. Portanto, a resposta para o maior inteiro que não supera o número 4, né, o maior inteiro que não supera o próprio 4 é ele mesmo. Ele não supera ele. Então, o menor inteiro maior ou igual que o 4, menor ou igual que o 4, né, é o 4. Maior inteiro menor ou igual que o 4. É uma outra maneira de dizer que não supera, né? Então, é o 4. Então, quando você aplica essa função em um número inteiro, a resposta é ele mesmo. Tá? Então, essa função é usada normalmente em exercícios de cálculo 1, então fiquem logo atentos a ela. O livro que geralmente se usa no cálculo 1 da UFAL é o livro do Stewart, volume 1, James Stewart. Provavelmente o professor de vocês vai usá-lo. A não ser que seja um professor meio diferenciado aí que não queira usá-lo, mas a maioria usa ele. Bem, aí olha para o gráfico dessa função. Olha o gráfico dessa função. Então, calcular o maior inteiro do 0. Deixa eu fazer ainda maior, vou aumentar um pouco mais. Isso. Vou calcular o maior inteiro no 0. Qual é a resposta? É o próprio 0. O maior inteiro, né? Nos inteiros são eles mesmos. O maior inteiro do 1 é o próprio 1. O maior inteiro do 2 é o próprio 2. O maior inteiro calculado no 3 é o próprio 3. Então, quando você calcula nos inteiros, as respostas são os próprios pontos, né? Calculado no menos 2, a resposta é o próprio menos 2. Calculado no menos 3, a resposta é o próprio menos 3. Ok. Agora, se eu pegar um número real qualquer aqui, ó, maior do que o 0, porém menor do que o 1, qual é o inteiro, né, que vai ser menor ou igual que os números que eu pegar aqui? Ora, todos serão 0. Então, para qualquer ponto que eu pegar aqui, a resposta será o próprio 0. Então, a linha fica aqui mesmo. Mas quando eu chego no 1, ela sobe, porque quando eu calculo no 1, dá 1. Mas quando eu pego qualquer real, né, entre o 1 e o 2, a resposta dá sempre o número 1. Então, dá uma função constante aqui. Até aqui. Quando eu chego no 2, aí a resposta pula, vai para 2. Agora, entre o 2 e o 3, o maior inteiro que eu tenho para qualquer número real que eu pegar por aqui vai ser sempre o número 2. Então, é uma constantezinha. Entre o 3 e o 4, qualquer real que eu pegar e calcular a função maior inteiro, a resposta vai ser o 3. Então, fica uma escadinha. Por esse motivo, é chamada de função escada. Se eu pegar um real qualquer entre menos 1 e 0, o maior inteiro
menor ou igual que o número que eu pegar por aqui, vai ser o menos 1. Por isso dessa constantezinha aqui. Se eu pegar entre menos 2 e menos 1, dá menos 2. Então, é essa constantezinha aqui. E se pegar entre menos 3 e menos 2, é essa constantezinha aqui. É claro que essa escada continua aí para o resto da vida, se você disser que o domínio são todos os reais, né? Vai terminar nunca. Então, é chamada também de função escada por causa desse formato do gráfico. E aí, não entendi bem, dá uma olhada, rever essa ideia, né? É o maior inteiro menor ou igual que o número que você estiver calculando. Só que você pode calcular em qualquer número real. Então, o domínio dessa função são todos os números reais. Agora, o contradomínio todos os reais, mas vocês viram que as respostas só dão números inteiros. Então, a imagem é o conjunto dos números inteiros, tá? O contradomínio, todos os reais. Mas as imagens, elas só são essas aqui, né? Só tem imagem aqui, ó, nos números inteiros. As imagens são números inteiros. As imagens são números inteiros, tá? Eu nem quis pintar aqui porque a bolinha está aberta ali, tá? As imagens são sempre números inteiros. Então, essa é uma função que ela vai do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Mas a imagem, né? O contradomínio é R, mas a imagem é Z. Mas Z está contido em R, né? A imagem está aqui dentro. Ele detalha o que eu acabei de falar aqui, ó, entre o menos 3 e tal, o y vai ser o maior inteiro do x, vai ser o menos 3 e assim por diante. Bem, foi o que eu disse agora olhando o gráfico. Ok. Mais uma função que não estava no contexto lá do ensino básico. Bem, a função de noção inversa e de função, a noção de função inversa e de função composta é necessária, tá? Em algum momento você vai ser cobrado entender essas duas noções. E também de sobrejetiva, injetiva e bijetiva. Então vamos falar sobre essas coisas. Bem, a ideia de função composta. Você tem uma função f que vai de um conjunto A em um conjunto B. A f faz isso, né? E você tem uma função g que vai do conjunto B para o conjunto C. A função composta é uma função que vai do conjunto A para o conjunto C direto e que a gente escreve geralmente assim: G bola F. A primeira que a gente escreve é sempre a segunda que age, né? Porque o G é calculado em cima da F. Ou seja, a G bola F, quando ela vai ser calculada no X, ela é a G calculando na imagem da F de X. Então, por definição, é isso. A F age, né? Tá aqui o X, aí a F age. Aí, quando a F age, ela cria o F de X. Aí a G age, e aí ela cria o G do F de X. Tá certo? Então, aqui é o X, a F age, você tem a F de X. Aí a G age, você tem a G de F de X. Então, quem age primeiro é essa que fica aqui. Quem age por último é essa anterior. Então, na hora que a gente escreve G bola F, indicando que a F age primeiro e a G age depois. Então, mesmo escrevendo da esquerda para a direita, mas a ação é da direita para a esquerda. Quem age primeiro é a F. Tá? Bem, aí ele exemplifica isso. Ele exemplifica isso aqui. Deixa eu apagar para diminuir a poluição visual. Ele exemplifica. Ele diz aqui, ó. A F, quando calculada no 2, tá aqui a F, aí foi calculada no 2 aqui e deu como resposta 4. F calculada no 2 deu 4. Aí depois ele diz, a G calculada no 4 deu 9. Então, G calculada no 4 dá 9. Então, o que faz é a G calculada na F quando a F calculou no 4. Ou melhor, no 2, né? A F foi no 2.
Então, a g, quando ela é calculada no f do 2. Então, a g vai estar sendo calculada no 4. Que vai dar quanto? Vai dar 9, porque a g calculada no 4 é 9. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. A h, que é a nossa g de f de 2, ela vai dar como resposta 9. Isto é, h de 2 é 9. Ou seja, essa função h, ela sai do 2, de onde a f pegou, e ela vai direto para o 9. Ela faz a ação das duas funções, da função f e da função g ao mesmo tempo. Essa é a nossa h, que a gente chama de g bola f, tá? É a função composta da g com a f. Então, para obtermos a lei de correspondência da função g bola f, fazemos assim, g de f de x. E ela é obtida a partir de g de x, trocando-se x por f de x. No lugar do x aqui, você coloca a imagem da f. Então, no exemplo dado, g de x, que é g bola f de x, vai ser g de f de x, que dá como resposta, o exemplo dado, qual foi o exemplo que ele deu? Ele está fazendo aqui 2 vezes f de x mais 1. Então, eu não estou vendo qual foi o exemplo, não vi aqui, mas os exemplos são os seguintes. Como é que age a g? A g de x aqui, ela é a função 2 vezes x mais 1. E a nossa função f de x, ela é a função x ao quadrado. Então, o que ele está dizendo aqui para você? Ele está dizendo que a g, quando vai calcular na f de x, ela vai fazer 2 vezes o f de x, ou seja, no lugar do x aqui, ó, ela vai colocar f de x, porque a g está sendo calculada na f de x. Então, g de f de x é 2 vezes f de x mais 1. Só que a f de x, o que ela faz? Ela faz x ao quadrado. Então, no lugar de f de x, ele coloca a ação da f de x, que é x ao quadrado mais 1. Ou seja, repetindo, ó, o que ele está fazendo aqui é assim. O que é g de f de x? Aí o que a g faz? Ela pega o que está aqui dentro, né, o x, e substitui por f de x. Então fica 2 vezes o f do x mais 1. Ou seja, ela simplesmente trocou isso daqui, o x, por f de x. Mas o que faz a f de x? Pega o x e eleva ao quadrado, mas o nosso x é o f de x, né? Ela vai pegar o x e vai elevar ao quadrado. Então aqui você tem 2 vezes a f de x faz o que com o x? Pega o x e eleva ao quadrado, mais 1. Então, a composição entre a g e a f é isso, né? A g age dessa maneira, a f age dessa maneira, e a g da f de x faz isso, pega 2 vezes x ao quadrado mais 1. Assim você encontrou qual é a lei de formação da função composta. Ele dá um outro exemplo aqui. Ué, onde é que começou esse primeiro exemplo? Eu não estou vendo bem, mas tudo bem. Vamos para o segundo exemplo. Sejam f e g agora assim, ó. F é isso, x mais 1. E a g faz o quê? A g faz x quadrado mais x mais 1. Aí, o que é g bola f, né? Vamos pensar aqui. G bola f de x, ela faz o quê? Bem, é g calculado em f de x. Tá. Aí o que a g faz? Ela pega o que tiver aqui dentro, eleva ao quadrado, depois soma o que tiver dentro e mais 1. Então ela vai fazer assim, ela vai pegar f de x, vai elevar ao quadrado, depois ela vai somar f de x e depois ela vai somar mais 1. Ok. Mas o que é a nossa f de x? É x mais 1. Então isso vai ser x mais 1 ao quadrado mais x mais 1, né, que é essa parte, ó, f de x ao quadrado, mais f de x e mais 1, que é esse último mais 1 que tem aqui. Então, f de x é esse x mais 1, f de x ao quadrado é x mais 1 ao quadrado e mais 1, que é o que sobrou aqui.
Bem, aí continuando as nossas continhas, isso vai ser quadrado do primeiro, x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1 dá 2x, mais 1. Aí depois, isso daqui foi o desenvolvimento do quadrado. Aí eu tenho mais x, mais 2. Esse 2 aqui é a soma desse 1 com esse outro 1. Mais 1, 2. Ok. E aí, organizando o finalzinho, a gente descobre que a lei de formação da função composta aí vai ser x quadrado mais 3x, né, que é esse 2x mais x, 3x, mais 3. Tá aqui, ó. Foi essa conta que ele fez aqui, que a gente está detalhando aqui, para que vocês fiquem sabendo disso com desenvoltura. Bem, mais um pouco de função composta. Entendi. É que o exemplo começava aqui, né? E eu não li daqui para cá. Eu comecei aqui e eu estava procurando o início do exemplo 1, ele começava aqui. Ele começava aqui e eu não li. Eu coloquei os slides na ordem contrária. Esse daqui deveria estar à esquerda. Mas tudo bem, né? A gente já entendeu como funciona. O que está aqui são as duas funções, os conjuntos são esses. 0, menos 1 e 2, ó, o A, o B, 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? E o C, 1, 3, 5, é o mesmo exemplo que está aqui, está feito aqui, a gente fez, né? Eu adivinhei quais eram as funções olhando para essa expressão, mas elas já estão dadas aqui, ó, x quadrado 2x mais 1. Ok. Então a gente já viu esse exemplo, que era o primeiro, e já viu o segundo. Então essa parte aqui era que está no lado errado. Esse slide tinha que estar do outro lado. Tá? Bem, então está feito, tá, esse slide todo. Bem, essa desenvoltura de mexer com funções compostas é uma coisa que vai ser exigida, tá? No curso, vocês revejam, releiam, acompanhem de novo esse vídeo quando precisarem. O que mais? Observações. A composta G bola F só está definida quando o contradomínio da F é igual ao domínio da G. Claro, né? Eu preciso que quando a G for agir, vou fazer aqui. Eu preciso de, quando a G for agir, aqui, né? A G vai agir daqui para cá. Eu preciso que onde ela pegar o domínio dela, estejam as imagens da F. Então, quando a F vai agir daqui para cá, isso daqui é o contradomínio da F. A G tem que ser calculada no contradomínio da F, senão eu não conseguirei fazer G de F de X, né? Ou seja, o domínio da G, esse conjunto dos elementos que eu vou colocar aqui, ele tem que ser o contradomínio da F. Tá? Eu preciso que seja o contradomínio da F. Senão eu não consigo formar a função, né? É o que ele está dizendo aqui. Só pode ser definida se o contradomínio da F ele é o domínio da G. Então, em particular, se as funções f e g de A em A, se você tiver que é de A em A, então tranquilo, né? Se é o mesmo conjunto, então o contradomínio da F já é, por natureza, o domínio da G. E aí você tanto pode falar da composta G bola F como F bola G. Ou seja, você pode estar falando das funções f de g de x ou da função g de f de x, que não obrigatoriamente são iguais. Mas olha, é necessário que a função seja de A em A, né? Porque aí eu olho como se fossem dois A's, né? Assim, eu olho como se fosse 3A, na verdade. Aí eu digo que a F age do A em A aqui, a G age do A em A aqui. Aí eu tenho G bola F. Mas se eu quiser pensar que a G está aqui e a F está aqui, aí eu tenho F bola G, tá? Então, quando eu tenho domínio e contradomínio coincidindo, as duas funções sendo de A em A, aí eu consigo falar de F bola G e também de G bola F. Ora, mas sendo assim, então eu posso falar de função inversa também, né? Mais na frente eu vou falar sobre isso. Notemos que, em geral, F bola G é diferente de G bola F. Isto é, a composição de funções não é comutativa. Eu não posso trocar a posição das duas e dizer que dá a mesma função.
pode acontecer que somente uma das funções f bola g ou g bola f esteja definida. Então isso é tão verdade, né, que não dá para trocar, que às vezes, né, você pode ter uma situação assim, ó, você tem a função g agindo de B em C, e você tem a função, você vai ver a função f de C em A e nem sequer seria a função. Por quê? Bem, aqui ele definiu a função g assim, ela pega o 0 vai no 1, o 1 vai no 3, o 2 vai no 5, o 3 vai no 7 e o 4 vai no 9. Aí ele foi tentar fazer a função a função f de C em A. Aí ele fez assim, ele pega o 1, por exemplo, e vai para o 1, tá? Ele pegou o 1 e levou para o 1. Mas aí, em algum momento, isso não vai poder ser definido, né? Como é que eu vou conseguir fazer, por exemplo, o 0, né? Deixa eu ver aqui como é que eu componho. Vamos ver aqui o que ele diz. Pode acontecer que somente uma das funções seja definida. Assim, no primeiro exemplo, se tentarmos fazer f bola g, verificaremos que é impossível, pois g é função de B em C, mas f não é função de C em A. É porque a nossa f aqui é a nossa f de x igual a x ao quadrado do nosso primeiro exemplo, né? Quando você pega o 1, ele vai no 1. Né? Quando você pega o 3, ele já não tem para onde ir, né? Porque o 3 ao quadrado seria 9. Então você não usaria o 3, não usaria o 5, não usaria o 7, não usaria, acho que é o 9 aqui. Você não usaria o 9, você não tinha como definir a função de C em A, então não dá para fazer a composta f bola g, porque a f não estaria definida. Só daria para calcular a f aqui no 1 e em mais ninguém, porque não teria nada aqui nesse contradomínio, certo? Então não dá para definir a função f. E você não conseguiria nem fazer a composição f bola g. Imagine dizer que f bola g é igual a g bola f. Não é verdade. Bem, as duas composições f bola g e g bola f estão definidas, mas g bola f é diferente de g bola g. Isso também pode acontecer. Ele pegou aqui g bola f, ele chamou de terceiro. Eu acho que eu troquei a ordem das coisas todas aqui, né? G bola f, dada dessa maneira, deixa eu tentar adivinhar de novo, não lembro onde é que está o terceiro exemplo, mas pela composição que a gente tem aqui, ó, a f de x, ela faz o quê? Ela pega o x e soma 1, né? Porque ela pegou o g de x e somou 1. E aí, a g de x, que ele está pensando aqui, é a x ao quadrado mais x mais 1. Foi a anterior que a gente fez? Vamos ver. Deixa eu ver se é a mesma que a gente está feita aqui. Né? X quadrado mais x mais 1 e x mais 1. Pronto. Então é esse mesmo exemplo aqui, tá? É o segundo exemplo. É a nossa segunda exemplo. Então tá aqui a nossa f, tá aqui a nossa g. Ele diz que dá para fazer f bola g e dá para fazer g bola f. Qual foi que a gente já fez? A gente fez g bola f. Deu x quadrado mais 3x mais 3. Vamos fazer f bola g. O que seria f bola g? É isso aqui. F bola g é f calculado em g de x. E o que a f faz? Pega o que tiver aqui dentro, né, que é o g de x, e soma 1. Então, g de x mais 1. Ora, e o que é a g de x? É x quadrado mais x mais 1. Então, ele substituiu aqui a g de x por x quadrado mais x mais 1. E depois somou o 1 que estava faltando, né? Aí ficou x quadrado mais x quadrado mais x, e ele somou 1 mais 1, 2. Pronto, aí deu isso. X quadrado mais x mais 2. Então, f bola g de x é igual a x quadrado mais x mais 2. Enquanto que g bola f de x é x quadrado mais 3x mais 3. Então, elas de fato existem, mas são diferentes. São diferentes. E aqui a propriedade da associatividade da composta. Se você tem uma função que vai de A em B e tem uma outra função que vai de B em C e ainda uma outra que vai de C em D, né? H, G e F,
Ele está dizendo a você que eu posso fazer H bola G, né? H aplicado aqui no G, e depois fazer isso aqui, bola F. Eu posso fazer isso. E é a mesma coisa que deixar o H esperando, fazer primeiro o G bola F, né? Então faço H, deixo ele esperando. Aí eu calculo primeiro aqui G bola F, e depois é que eu calculo H na imagem de G bola F. Então eu posso trocar a posição desse parêntese aqui, ó. Eu vou tirar um desses parênteses, né? Porque ficou parêntese demais, talvez tenha ficado confuso. Então eu vou dizer assim, eu posso trocar a posição desse parênteses aqui, né? Que está abraçando H e G, eu posso colocar para abraçar G e F. Então, isso significa dizer que há associatividade, né? Que a composição ela é associativa. Ou seja, eu posso trocar a posição dos parênteses. Acho que tem alguém querendo entrar. Então eu posso trocar a posição dos parênteses. É isso que está sendo dito ali. Ok. Aí ele demonstra isso, né? Ele faz uma demonstração aqui poderosa. Faz uma demonstração poderosa de que esse fato é verdadeiro. Como é que ele faz isso? Ele diz assim: consideremos um x que está em A, né? Ele pega um elemento x aqui no A. E coloquemos f de x igual a y. Então ele pega f, que sai do x, vai no y. Tá. E aí ele pega a g, aí a g pega o y e vai no w. E ele pega h, que vai do w para um certo z. Pronto, ele faz essa linguagem, né? F de x vai no y, g do y vai no w, h do w vai no z. Aí ele começa a fazer as contas. Ele pega esse lado esquerdo aqui e vai aplicar no x, né? Porque quem age primeiro é o f. Aí ele faz isso, ó. Essa função do lado esquerdo aqui aplicada no x. Ora, por definição, isso é h bola g aplicado em f de x, né? A f é a primeira a agir. Ok. Mas quando eu aplico f de x dá y. Aí eu agora pego h bola g e aplico em y. Quem é que age primeiro? É o g. Aí g de y dá w. Aí eu fico aqui com h de w. Aí quem é h de w? Z. Tá, ok. Então, a h bola g bola f com parênteses nessa posição, quando aplicado em x, dá z. Beleza. Aí ele agora pede para você notar o seguinte. E notemos que g bola f de x, quem é? É g calculado em f de x. F, quando é calculado em x, dá o quê? Dá y, né? F de x é y. Então eu tenho g de y, que é w. Então isso daqui é w, quando calculado em x, né? Isso aqui calculado em x vai dar w. Essa parte aqui de dentro vai dar w. Então ele agora vai olhar para o lado direito da coisa, né? Estava olhando para o lado esquerdo. Agora ele vai olhar para o lado direito. Aqui ele olhou para o lado esquerdo, né, essa parte, agora ele está olhando para essa. Aqui ele disse que quando aplicado em x, vai dar w. Essa parte vai dar w. Portanto, quando você for fazer isso aqui tudinho aplicado em x, você vai ter que h vai ser aplicada em quem? Essa função é a que age primeiro. Em g bola f de x. Só que g bola f calculado em x é w, então vai ser h de w. E o que é h de w? Z. Né? Então, o que ele acabou de provar? Ele acabou de provar que não importa qual seja o x, se eu fizer h bola g, bola f, essa função toda, aplicada em x, vai dar a mesma resposta que a função h bola g bola f de x. Não importa qual seja o x, se eu aplicar essa função da esquerda ou se eu aplicar essa função da direita, o resultado vai sempre dar o mesmo, que no nosso caso aqui foi o w. Então ele conclui aqui. Então temos que h bola f de x, h bola g bola f de x com os parênteses nessa posição ou nessa posição dão o mesmo resultado, são iguais para todo x que pertencer a A. Isso significa dizer que vale a igualdade entre as duas funções, né? Vale a igualdade entre as duas funções, portanto, vale a composição
vale a associatividade da composição. É só linguagem formal, só para acostumar a escrever, tá? Não é nada demais, não. Mas é bom treinar essas coisinhas, tá? Essa linguagem é fundamental. Bem, aí função sobrejetora. Olhando aqui a minha hora, tá tranquilo. Função sobrejetora. Bem, uma função ela é dita sobrejetora quando não sobra ninguém no contradomínio. Eu gosto de lembrar da palavra sobra aí, né? É quando não sobra ninguém no contradomínio. Ou seja, o que é uma função sobrejetora? Você olha para o contradomínio e não tem nenhum número sobrando aqui. Se tiver um número sobrando aqui no contradomínio, ela não é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, não pode sobrar nada no contradomínio, tá? Então ele define isso aqui formalmente. Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se para todo... Bem, faltou uma letra. Vou chamar de x, né? Para todo x, não, deve ser o y. Para todo y, faltou... eu acho que eu acabei empurrando um desenho em cima do outro, quer ver? Não, sumiu mesmo. Acabei não colocando o y aqui. Então, o y ficou apagado aqui, sei lá. Para todo y pertencente a b, existe um x pertencendo a tal que o f de x é o y, tá? Em linguagem simbólica, a gente escreve assim, né? F é sobrejetora, f de a em b. F é sobrejetora se somente se qualquer que seja o y que eu pegar em b, né? Qualquer que seja o y pertencendo a b, existe um x em a, tal que f de x é y. Notemos que f de a em b é sobrejetora se e somente se a imagem da f é o b, ou seja, não pode sobrar ninguém aqui. Todo mundo aqui tem que ser imagem de alguém daqui, todo mundo, né? Pode até acontecer de duas setas irem para o mesmo lugar, mas não pode acontecer de sobrar alguém aqui, senão ela não é sobrejetora. Ok? Ou seja, a imagem é o contradomínio. O contradomínio e a imagem são os mesmos conjuntos. É o mesmo conjunto. Aí, segundo, a função f, se o nosso conjunto A for o conjunto dos números reais e B é formado pelos y maiores ou iguais que 1, e você definir essa função assim, você vai ter que ela é sobrejetora. Isso é o segundo exemplo, né? Exemplo primeiro, exemplo segundo. Então ele está te dizendo que se você pensar numa função de R em R, f de R em R, né? Para sair daquela função dos conjuntinhos, né? Se você pegar que A é o conjunto de todos os reais, então o domínio, todos os reais, e essa função for definida por essa parábola mais 1, x ao quadrado mais 1, bem, quando x for 0, y é 1, né? Então é assim. E a concavidade é voltada para cima. Então é uma parábola assim. Ele está dizendo que essa função ela é sobrejetora se eu disser que B é o conjunto dos y maiores ou iguais do que 1. Então, se o meu contradomínio é esse e o meu domínio é todo mundo, essa função é sobrejetora, mas é sobrejetora porque eu estou dizendo para você que o meu domínio é só daqui para cima. Se eu pensar que a função é f de R em R todo, ela não seria sobrejetora, porque ela não estaria usando essa parte de baixo aqui do eixo Y. Mas se eu estou dizendo que o meu conjunto contradomínio é daqui para cá, então a imagem da f também vai ser daqui para cá, né? Porque eu só vou ter qualquer x que eu pegar, o y estará dentro desse conjunto B. Ele não cai fora do conjunto, né? Se eu pegar um x qualquer aqui, ele vai encontrar um ponto aqui da função e a imagem vai estar na parte de cima aqui do y. Ok? Então, de fato, essa função é sobrejetora, pois qualquer y que eu pegar em B, existe um x pertencendo a tal que, sendo y igual a x quadrado, o y vai ser igual ao x quadrado mais 1. O x que eu vou pegar aqui para que dê certo vai ser, se você colocar raiz de y menos 1 ou menos a raiz de y menos 1 aqui no lugar do x, isso vai dar certo, né? Ou seja, você tem que y, se eu colocar aqui raiz de y menos 1 mais 1, e isso daqui está ao quadrado, então o y é igual
eleva ao quadrado, desaparece a raiz. Aí fica y menos 1 mais 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar, de fato, y igual a y. Portanto, se o x for isso, a resposta dessa equação vai ser correta. E se você colocar menos aqui, o menos elevado ao quadrado vai ser mais. Então, de fato, a cara da raiz, né, a cara do x aqui, para encontrar o y, é essa aqui. Dado o y, encontra o x. Não importa qual seja o y. Então, de fato, essa função ela é sobrejetora. Para todo y, dentro de B, existe um x. Ficou parecendo um sinal de menos aqui. Vou tirá-lo. Para não dar a impressão que eu estava falando de menos. Ok. Certo? Vamos lá. O que mais? Função injetora. Função injetora, ou também chamada função 1 a 1, né? Você tem número, para cada elemento que você tem no domínio, você tem um elemento do contradomínio, apenas um elemento do contradomínio, não pode ter dois. É quando as duas setas não podem chegar no mesmo valor no contradomínio. Mas pode sobrar alguém. Se sobrar alguém, ela não é sobrejetora, mas ela continua injetora. Então ele deve ter dado um exemplo pensando nisso, né? Ó, sobrou o 9, ou seja, ela não é sobrejetora, mas ela é injetora. Não existe duas setas seguindo para um só elemento. Diferente do exemplo anterior, do exemplo da sobrejetora, não sobrou ninguém, mas haviam duas setas aqui indo para o número 1. Então essa não é injetora, mas é sobrejetora. Essa não é sobrejetora, mas é injetora. Para cada um daqui tem um do outro lado. E ele define aqui formalmente como é que a gente fala. Inclusive, é essa linguagem formal que você usa quando você vai demonstrar fatos. Então, é bom acostumar com a definição. É importante ter a definição formal em mente. Então, está aqui, ó, uma função f de a em b é injetora se somente se, quaisquer que sejam, quando eu pegar x1 e x2 pertencendo a qualquer que sejam eles, né? Eu estou com a função de A em B. Então, qualquer que sejam dois elementos do domínio que eu pegar, né? Se você tiver que esses dois elementos eles são diferentes, se x1 é diferente do x2, então eles não podem ter imagens iguais. Ou seja, não acontece do f do x1 ser igual ao f do x2. Não acontece isso. Vai ter que ser diferente. Não acontece do f do x1, ou seja, a imagem de um elemento desse aqui, ser igual à imagem de outro elemento, né? O f do x1 não é igual ao f do x2. Nunca chegam no mesmo lugar. É isso que está sendo dito de maneira formal na nossa definição. Aí com linguagem simbólica, né? Qualquer que seja o x1 e x2 em A, x1 e x2 estranho, né? Acho que houve qualquer que seja é assim, qualquer que seja x1 pertencendo a A, qualquer que seja x2 pertencendo a A vista falhou aqui um pouquinho. x1 diferente de x2 implica que f de x1 é diferente de f de x2. Notemos que a definição proposta é equivalente a uma função f de a em b é injetora se somente se quaisquer que seja x1 e x2 de A, se f de x1 e f de x2 forem iguais, então x1 é igual ao x2. Ele está te dando esse aviso, e esse aviso é importante porque ele está te avisando que você também pode demonstrar dessa maneira. Então, quando você quer demonstrar que uma função ela é injetora, você tanto pode dizer assim: considere x1 e x2 em A. Suponha que x1 é diferente de x2. Aí você consegue provar que o f de x1 é diferente do f de x2. Aí você provou que a f ela é injetora. Tá? Agora, você também pode demonstrar de outra maneira. O que você faz? Você supõe, né, que você tem x1 e x2 em A e que f de x1 é igual a f de x2. Então você está supondo que você tem x1 e x2 dentro de um conjunto A e está supondo que a f do x1 é igual a f do x2. F do x1 é igual a f do x2. Ou seja, você está supondo que ela não é injetora.
Aí o que, que vai acontecer? Tem que dar um problema, né? Esses caras não podem ser diferentes. Eles vão ter que ser iguais. Aí se você mostrar que eles são iguais, acabou, né? Só acontece a situação de x1 e x2 terem a mesma imagem se eles forem iguais. Ou seja, se eles não forem dois, se eles forem um só. Aí você também provou que ela é injetora. Então tem essas duas maneiras de você demonstrar. Supõe que os dois pertencem ao domínio. Eles são diferentes, então as imagens são diferentes. Ou então supõe que os dois são elementos do domínio e as imagens são iguais. Então eles obrigatoriamente são iguais, não podem ser diferentes. Ok? Se as imagens aqui são iguais, aqui também são iguais. É uma outra maneira de você demonstrar. E aí ele usa na linguagem simbólica. Qualquer que seja o x1 pertencendo a A, qualquer que seja o x2 também pertencendo a A, f de x1 ser igual a f de x2 implica que o x1 e o x2 são iguais se a função f ela é injetora. E aí ele dá esse exemplo aqui gráfico, né? Onde ele não repete nenhuma seta para o mesmo elemento aqui. O segundo exemplo, ele pega o A como sendo natural, o B como sendo natural e pega a função f de x2 igual a 2x, ele diz que ela é injetora. Se você for pensar numa reta numérica, não na reta real, mas na numérica, né? É uma reta que você não está considerando todos os pontos da reta, mas suponha que você pensa que os pontos são só os naturais. Então, 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Aí se você for fazer f de x igual a 2x, f de 0 é 0 e o f de 1 já vai ser o número 2, né? O f de 1 dá 2. Então, o gráfico dessa função seria esse ponto aqui. Aí o f do gráfico dessa imagem, né, seria aqui, 2. O f do 2 já seria o ponto 4. Aí seria o ponto que estaria aqui, mais à frente. Então, o gráfico dessa função vai ser pontinhos assim, né, alinhados. Se essa função fosse de R em R, seria uma reta. Mas como é de N em N, então os pontos são assim, alinhadinhos como se fosse uma reta, né? Como se fosse uma reta. Mas não é uma reta porque é de N em N, e não de R em R. E aí ele diz aqui, quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a N, se o x1 for diferente do x2, né, se você pegar aqui no domínio eles são diferentes, então na imagem, a imagem também é diferente, porque se o x1 for diferente do x2, duas vezes o x1 também vai ser diferente de duas vezes o x2. Então se na imagem se no domínio são diferentes, as imagens serão diferentes. E aqui ele pegou a função onde o domínio é o conjunto dos números reais sem o zero, enquanto que o contradomínio é o conjunto de todos os números reais. Então, o domínio, o conjunto dos números reais, enquanto que o contradomínio é o conjunto de todos os reais, só que no domínio você tira o zero, tá? O zero não está no domínio. Essa bolinha aqui é por causa do domínio. No domínio não tem o zero. Mas o contradomínio é todo mundo, todos os reais. Aí ele pegou aqui a função f de x igual a 1 sobre x, que é aquela função que a gente viu que o gráfico é assim, né? O gráfico é assim. A gente viu hoje que o gráfico dessa função é uma coisa assim. Ok. Essa função de fato ela é injetora. Por quê? Bem, se você pegar qualquer elemento aqui, né, ele só tem uma imagem aqui, ele não tem duas. Qualquer um, em qualquer lugar que você pegar aqui no x à direita. E se você pegar um x à esquerda também, só vai ter uma resposta, né? Dado qualquer y que você pegar, você só tem um x. Você não tem 2x. Você só tem um x. Dado um y, você só tem esse x que vai dar esse y. Dado esse y, você só tem esse x que vai dar esse y. Não tem nenhuma possibilidade de você pegar um y e ter dois valores de x correspondentes a ele. Então, de fato, ela é injetora. Ele explica aqui, pois quaisquer que sejam 2x que eu pegar, se esses 2x forem diferentes, então 1 sobre o primeiro vai ser diferente de 1 sobre o segundo. Não vai dar o mesmo resultado nunca. Ok? Então, de fato, são funções injetoras.
E aí, a função bijetora. A função ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora. Então a gente já disse o que é, né? Ela é injetora e ela é sobrejetora. Ou seja, todo o domínio tem que ser usado e ao mesmo tempo, dado dois elementos distintos do domínio, as imagens não podem ser iguais. Então tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. É isso. A definição é isso aqui, ó. Uma função é bijetora se somente se ela é sobrejetora e ela também é injetora. Então não tem muito o que dizer, né? Quaisquer que sejam dois elementos que eu pegar no contradomínio, B, existirão. Não, qualquer que seja o elemento que eu pegar no contradomínio, existirá um elemento no domínio, tal que o f de x vai para y. E além disso, se eu pegar dois elementos distintos no domínio, as imagens no contradomínio serão diferentes, tá? Então é só olhar as duas definições de sobrejetora e de injetora e você tem a definição de bijetora. Se você for olhar um exemplo assim, tem que acontecer algo dessa maneira. Não pode sobrar ninguém aqui e nem pode acontecer de duas setas irem para o mesmo lugar. Isso na linguagem de setinhas. E na linguagem de gráficos cartesianos, a gente pode usar aquela estratégia das retas horizontais e verticais. Acho que é a próxima tela nossa aqui, ó. Pronto, aqui. Então, por exemplo, aqui você tem uma função, se não for ponto a ponto, se for reta mesmo, né? Essa daqui seria qual? Se você pensar de R em R, pronto, aqui, de R em R. Se você pensar de R em R, uma reta, se você passar horizontais, ela só toca em um ponto. Se você passar verticais, ela só toca em um ponto. Se você passar vertical e tocar em dois pontos, nem função é. Agora, se você passa horizontais e só toca em um ponto, ela é injetora. E se você consegue passar por todo o contradomínio e sempre vai encontrar um ponto da função, então ela é sobrejetora. Então, por exemplo, se você pensar aqui na função de R em R, você vai passar aqui uma reta e ela não vai tocar no gráfico da função. Então ela não é sobrejetora. E nem é injetora, né? Porque você vai ter aqui dois valores, ó. Você pode pegar um valor aqui, ó. Pega um x aqui, que do outro lado vai ter um outro x. Na verdade, mais precisamente aqui nesse caso, digamos o menos x. Então você vai ter um x e vai ter o menos x e os dois estão indo para o mesmo y. Como é que você vê isso? Você passa uma horizontal, ela toca em dois pontos do gráfico. Então ela não é injetora. Não é injetora. É assim que você percebe isso. Se passar na vertical e tocar em dois pontos do gráfico, não é função. Se passar na horizontal e tocar em dois pontos do gráfico, não é injetora. Se você passar uma linha e ela não tocar em nenhum ponto do gráfico, ela não é sobrejetora. Então, essa função aqui, ela nem é injetora e nem é sobrejetora. Tá? Então tem essa possibilidade. Dada uma função, ela não tem que ser injetora nem sobrejetora, muito menos bijetora. Ela pode não ser nada disso. Ela só é função, tá? É o exemplo do gráfico dado aqui. Essa função, f de x igual a x quadrado, nem é sobrejetora se ela é considerada de R em R. Ela passa a ser sobrejetora se eu considerar de R em R+. Ele aqui está considerando em R+. Aí ela passa a ser sobrejetora. Mas se eu tirar o mais daqui, ela nem é sobrejetora, nem é injetora, tá? As retas em geral, as retas inclinadas são todas bijetoras. A função x ao cubo, que parece com um gráfico dessa, não é, porque aqui é x vezes o módulo de x, mas é parecido, né? Essa função, a x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, por exemplo, que lembra o gráfico assim, ela é uma função bijetora. Bem, então são coisas para vocês pensarem, ficarem olhando, essa coisa da injetividade, da sobrejetividade, até porque acabou meu assunto aqui. O que eu tenho aqui são inequações. Eu já falei sobre elas, nós já fizemos até prova. Eu não usei esse material, mas tem um materialzinho aqui a mais. Se vocês quiserem, pode mandar, posso mandar em PDF. Mas está no livro, são pedaços do livro. São pedaços das sessões que estão colocadas para prova. Então, não há necessidade.
E mandei também vídeo para vocês com esses exercícios que eu resolvi aqui. Tem coisas aqui que estão num videozinho que eu mandei para vocês como resolver. Bem, agora vou encerrar a gravação e vou comentar a questão que foi pedida no início, eu acredito que pela Jéssica.